Equador, terra de vulcões. É uma terra não somente coberta pela névoa, mas também cercada pela mitologia e povoada por animais de reputação legendária. Este é o território dos deuses, reverenciados pelos povos antigos, cujos descendentes ainda trabalham à sombra dos vulcões. Os vulcões, mais de 30 deles, dominam esta paisagem. Estendendo-se a ambos os lados do Equador, suas cabeças despontam entre as florestas tropicais das terras baixas. Alguns são tão altos que seus picos estão sempre cobertos pela neve e pelo gelo. No norte do Equador, os Andes se dividem em duas cordilheiras paralelas, ao longo das quais erguem-se grandes vulcões que formam um corredor chamado Avenida dos Vulcões. Os picos gelados dos vulcões elevam-se acima das nuvens que sustentam a floresta. Esta cobre as encostas mais baixas com uma vegetação luxuriante, formando a moradia preferida das criaturas mais singulares da América do Sul. Para os antigos povos andinos, o urso de óculos era uma criatura mítica, um mensageiro dos deuses que habitava nos cumes das montanhas. Mas, até mesmo na atualidade, a história natural desta única espécie de urso da América do Sul continua sendo um mistério. A emaranhada vegetação destas encostas acolhe a uma das comunidades de pássaros mais ricas do mundo. O beija-flor sunagel, de cor púrpura, é apenas uma das 120 espécies de beija-flores que habitam o Equador. Os rios que descem das montanhas escavam avenidas através da floresta. Estas águas turbulentas não são o lugar apropriado para qualquer fauna aquática. Os patos de correntezas estão bem adaptados para nadar contra as mais fortes correntes, tanto por cima como por baixo da superfície. Estes patos especializados passam suas vidas ao longo de uma pequena extensão do rio de cerca de 1 ou 2 quilômetros. Ao contrário do urso de óculos, que percorre vastas áreas de floresta sob as nuvens em busca de alimento. Este filhote de 10 meses já é capaz de subir pelas árvores e aprende a selecionar as frutas que pode comer. Mas nesta pequena árvore, a maior parte dos frutos nasce no extremo dos galhos, que são pequenos demais para suportar o peso dos ursos, mas suficientemente fortes para aguentar os pássaros comedores de frutos. A mãe urso tem sua própria maneira de resolver o problema. Agora, ambos poderão alimentar-se com o fruto caído. Este comportamento parece prejudicial à árvore, mas como os ursos se alimentam de uma ampla variedade de árvores, esta terá a oportunidade de recuperar-se. O território dos ursos de óculos estende-se muito além das áreas florestais. Aqui, sobre o platô andino, a cerca de 3.000 metros, as árvores capitularam ante o rigor da altitude e, em seu lugar, crescem bromeliáceas gigantes conhecidas como puyas.
Estas plantas florescem apenas uma vez na vida e, por isso, sintetizam muito mais açúcar para abastecer-se de energia e permitir o crescimento de sua espiga, que chega a alcançar 3 metros de altura. A concentração de açúcar faz com que as suas flores em desenvolvimento sejam irresistíveis para o paladar do urso. Os beija-flores jogam um papel menos destrutivo para a puia. O raio de sol brilhante fecunda com pólen as flores que escapam à atenção do urso. Os beija-flores precisam constantemente de néctar para alimentar-se. No frio platô, onde o número de insetos fecundadores é pequeno, os pássaros são o meio mais eficaz de realizar a tarefa. As flores polinizadas produzirão sementes em breve, o que assegura um contínuo abastecimento para pássaros e ursos, embora não com este. Estes altos platôs são o habitat de outro animal de mítica reputação. O carcará carunculado é conhecido pelos índios Quechua pelo nome de curiquingue. Ele está representado em suas danças e canções e é considerado como símbolo de boa sorte. Aqui em cima, as minhocas são uma parte importante de sua dieta. O deslocamento extensivo do urso de óculos pode ser o responsável por seu papel legendário como mensageiro dos deuses. Seu território abrange desde as cálidas selvas dos contrafortes andinos até os altos platôs, quase na zona das neves eternas. Aqui é o reino do condor andino, o maior pássaro voador da América do Sul. Este inóspito lugar também está habitado por uma das menores aves do mundo, a estrela equatoriana. Habita só em altitudes de cerca de 4.000 metros e se alimenta do néctar das eternas flores da Chuquirauá. Os beija-flores estão aqui em seus limites físicos. O enorme esforço que significa planar neste ar frio obriga esta espécie a quase abandonar seu hábito. As estrelas equatorianas precisam de lugares abrigados para reproduzir-se, protegendo-se assim dos ventos gelados e das frequentes tempestades de granizo. As fêmeas são responsáveis pela construção dos ninhos. Os ninhos são grandes, bem isolados com musgo, cabeças macias de sementes e penas. Esta cavidade pouco profunda é ideal para ninhar, mas estes lugares são escassos e este, em particular, será compartilhado por 6 ou 7 fêmeas. A construção do ninho é uma tarefa lenta, porque as fêmeas têm que realizar frequentes paradas para alimentar-se e recobrar assim as energias. Enquanto algumas trabalham muito para construir seus próprios ninhos, outras conservam suas energias. Durante a ausência da dona deste ninho, uma vizinha aproveita para roubar o seu conteúdo. Todo o trabalho de uma manhã pode ser em vão. O roubo a esta escala atrasa a construção do ninho e, como este tem que ser grande e aquecido, uma fêmea pode passar até 4 meses para completá-lo. Uma coruja grande não tem problemas como este.
Neste platô, as bromeliáceas gigantes ainda não estão florescendo, mas os ursos de óculos ainda são atraídos por ela. Os perigosos espinhos não são um problema para estes ursos. Mas há outro mamífero contra quem estas defesas são totalmente eficazes. Nos platôs mais remotos, existe uma das criaturas mais ameaçadas e mais difíceis de se ver da América do Sul, a anta montanhesa. Este animal é menor que seu correspondente das planícies e sua pele grossa, que o protege contra as neves da montanha, é responsável por seu outro nome, anta lanuda. Mediante seu sensível olfato, busca plantas que sejam mais moles que a espinhosa puia. Infelizmente, como algumas partes da anta são consideradas de valor medicinal, muitas morrem nas mãos dos caçadores. Por isso, só podem sobreviver nas regiões mais remotas e inacessíveis da Avenida dos Vulcões. Entre os picos nevados, o platô se estende sobre um território esculpido pelas geleiras, desgastado pelos ventos e pela água. Desta forma, é o último refúgio para a fauna mais ameaçada do Equador. Os remotos lagos, alguns situados nos restos antigos de crateras vulcânicas, são com frequência um foco de grande atividade. Apesar de suas águas frias, nestes sobrevivem suficientes insetos aquáticos e larvas para manter uma densa colônia de mergulhões prateados. Agora estão construindo balsas para as bases de seus ninhos. O material flotante para a construção de ninhos está escasso e a competição para obtê-lo é muito grande. Todos os casais devem defender seus ninhos dos vizinhos invasores que tratam de roubar-lhes. Se roubam demasiado material, o ninho afunda. O ninho flutuante forma uma plataforma para acasalamento e também mantém os ovos acima da linha de água. A vegetação pútrida também gera calor e ajuda a manter os ovos aquecidos. Logo que os filhotes saem da casca, os pais abandonam os ninhos e levam a família para águas abertas. Próximo ao ponto mais alto do Equador, o clima condiciona o tipo de vegetação. As plantas crescem amontoadas próximas ao solo e suas folhas cerosas resistem ao vento devastador, às extremas temperaturas e à intensa radiação ultravioleta. No entanto, a vegetação é facilmente danificada pelas ovelhas e pelo gado, estranhos introduzidos ao platô. Em grande parte, estes substituíram as lhamas e alpacas, espécies pouco daninhas para as plantas autóctones. A agricultura também ocupa há muito tempo grandes áreas do platô. O vale fértil que existe na Avenida dos Vulcões tem sido ativamente cultivado há milhares de anos. Toda a família se reúne para a colheita do quino, um grão parecido com o milho, cheio de proteínas e utilizado principalmente nas sopas.
Embora na atualidade as pessoas que vivem nos vales cultivados raramente veem os condores andinos, este animal continua sendo um símbolo de poder e virilidade masculinos. Mas isto não garante sua sobrevivência. No Equador, só restam menos de 100 exemplares e estão limitados aos platôs mais remotos, onde muitos dependem das desgraças dos animais selvagens introduzidos. O condor se reproduz lentamente e necessita 8 anos para alcançar a idade adulta e desenvolver a chamativa plumagem negra e branca. No passado, muitos platôs pertenciam a grandes fazendas, mas as reformas agrárias aboliram a maior parte delas, deixando os cavalos e o gado livres como animais selvagens. Hoje, os corpos dos que morrem são o ponto de atração para os carniceiros famintos. Um cavalo morto atrai a outros carniceiros antes da chegada do condor. Os carcarás têm crias para alimentar e o cadáver é uma possível fonte de alimento para vários dias. Mas nem eles, nem o gavião vermelho podem se alimentar até que a dura pele seja rasgada. Este papel pertence ao condor. Estes urubus do Novo Mundo aproveitam os fortes ventos do platô para elevar-se e buscar carniça sobre uma grande área. Não possuem grande olfato, mas localizam os cadáveres graças à sua excelente visão. Têm receio em pousar na terra e com razão. Do momento que estão com os buchos cheios, têm muita dificuldade em levantar voo e se transformam em presas fáceis para os fazendeiros que, por engano, pensam que são responsáveis pela morte de seus animais domésticos. Desta forma, podem passar dias para pousar e se alimentar. Com a chegada dos condores, os carcarás e os gaviões mantêm-se à distância. Até mesmo os condores jovens têm que esperar até que os adultos tenham saciado a fome. Embora tenha um poderoso bico para dilacerar a carne, o condor não tem garras suficientemente fortes para carregar presas vivas, como é a crença da população local. O condor se retira diante da presença da raposa do platô. Normalmente, estas raposas caçam pequenos roedores e coelhos no platô, mas não desperdiçarão a oportunidade de satisfazer sua fome em uma carcaça tão grande. Uma porção de fígado é suficiente por enquanto, mas a raposa, como o condor, arde para comer mais. Os carcarás têm famintas bocas para alimentar. Agora que a raposa se afastou, eles têm finalmente sua oportunidade para comer. Um dos filhotes de carcará foi empurrado para fora do ninho e ficou preso entre os galhos, sem ter as forças necessárias para voltar ao ninho.
Os pais chegam com alimento, mas os pedidos de ajuda não são atendidos. Embora a situação seja desesperada, os pais ignoram sua situação. Por instinto, eles só reconhecem o seu filhote quando este se encontra dentro do ninho. Uma descoberta interessante de como funciona o cérebro de uma ave. Com quase 6.000 metros de altura, os grandes vulcões encontram-se no caminho dos ventos provenientes do Oceano Pacífico e da bacia do Amazonas. O ar carregado de umidade se condensa em forma de nuvens. O urso de óculos é um assíduo visitante destes altiplanos. Seu pelo espesso oferece uma boa proteção contra as condições frias e úmidas. Habitualmente solitários, os machos e as fêmeas juntam-se no período de acasalamento. O macho é muito maior que a fêmea. A diferença em tamanho é responsável pela crença da população local de que há duas espécies de ursos nos Andes. Esta fêmea está no cio, mas não se mostra muito receptiva aos avanços do macho. Estes picos nevados inspiraram muitas crenças antigas. Os ameríndios lhes dotaram de gênero e personalidade, e muitos de seus cumes são suficientemente imponentes para ser a morada de seus deuses. Em um certo sentido, eles estão vivos. Os vulcões do Equador encontram-se entre os mais ativos dos Andes. As tranquilas crateras fumegantes são apenas uma leve mostra de sua explosiva violência. O Monte Chimborazo é o mais alto do Equador. Embora seja um vulcão há muito tempo extinto, Taita, o pai Chimborazo, é, segundo a mitologia dos indígenas Curuá, o criador e protetor de sua raça. Criada nos platôs mais altos do Chimborazo, esta gente resistente é capaz de enfrentar o frio sem nenhuma roupa especial. Seu propósito, ao visitar este lugar, é recolher gelo. Esta mina de gelo foi utilizada durante muitos anos. É uma geleira fóssil, cuja capa de cinza foi gradualmente retirada por muitas gerações. A coleta de gelo faz parte dos costumes da família de Felipe Reyes há muitas gerações. O gelo está cortado em blocos de cerca de 23 quilos de peso cada. Um burro ou uma mula de carga carrega 2 blocos.
Provavelmente, a tradição teve início para satisfazer a demanda de gelo da acalorada população costeira de Guayaquil. Mas atualmente, o gelo se destina apenas à cidade montanhesa de Riobamba. Atualmente, as pessoas possuem geladeiras e freezers, mas no mercado de Riobamba, o gelo proveniente do pai Chimborazo ainda tem muitos compradores, talvez devido às suas propriedades místicas. Depois de um duro dia de trabalho, Felipe e seus amigos voltam para seu povoado, deixando a região dos deuses dos Andes para as alongadas sombras de poeira. Chega, os mergulhões prateados preparam-se para dormir, enquanto estranhas criaturas começam a aparecer no platô. O Peripatus é uma criatura misteriosa. Antigamente pensava-se que era uma espécie de molusco, mas hoje se considera parte minhoca e parte inseto. É verdade que tem um corpo mole como as minhocas, mas suas pequenas patas, cada uma possuindo um par de unhas quitinosas, traz seu vínculo com os artrópodos, um grupo que inclui crustáceos e insetos. Próximo aos rápidos córregos, surge um rato, mas não é um roedor qualquer. Seus olhos e suas pequenas orelhas externas, seus dedos orlados e sua pele hidrófuga aveludada o equipam para uma existência aquática, pois é um rato pescador. Nas proximidades, esconde-se uma das rãs mais singulares do mundo, a Gasteroteca, ou rã marsupial. Deposita suas crias em lagoas pouco profundas. A rã transporta seus ovos em uma bolsa sobre as costas, mas agora que os filhotes são bastante grandes, já podem sobreviver por si próprios. A água fria penetra na bolsa da fêmea e estimula os filhotes, que saem da bolsa ajudados pela mãe. Aqui, nas pequenas lagoas, os filhotes de rã já bastante crescidos estão relativamente a salvo, mas os peixes que dormem junto ao córrego estão em perigo. O rato pescador pode localizá-los graças a seus bigodes, uns pelos longos que podem detectar a menor vibração na água. O rato pescador ataca. Para seu tamanho, é um tenaz assassino, mas o peixe é tão grande quanto ele. As maneiras à mesa do Peripatus são muito peculiares. Uma barata foi imobilizada mediante um jato de um potente líquido aderente produzido pelos rins do Peripatus. Usando suas pontiagudas mandíbulas, o Peripatus morde repetidamente e arranca um pedaço mole do corpo de sua vítima, injetando-lhe uma potente saliva que mata a barata e transforma sua carne em uma sopa facilmente digestiva.
Pode passar até 3 semanas para que o perípatus volte a se alimentar. Enquanto isto, reporá sua carga de líquido aderente, preparando-se para a próxima presa. No entanto, o rato pescador precisa comer várias vezes à noite. Sem o calor do sol, a temperatura no platô cai dramaticamente. Bem antes do amanhecer, uma capa de gelo formou-se sobre a vegetação. Na gelada noite do platô, é fundamental manter-se seco. Como qualquer mamífero aquático, o rato pescador passa muito tempo preparando sua pele para fazê-la à prova de água. Quando começa a amanhecer, ele não se aventura mais fora de seu esconderijo. Quando o gelo começa a derreter, uma tragédia vem à tona. O filhote de carcará preso na árvore não recebeu nenhum alimento de seus pais e foi incapaz de sobreviver à geada da noite. Os pássaros estrela equatorianos passaram as horas de escuridão em um estado de torpor quando seu ritmo cardíaco se reduz 20 vezes com relação ao dia. Esta é a única maneira que tem para conservar a energia suficiente para passar a noite. Agora, se aquecem à medida que o sol esquenta as paredes de sua cavidade. Em seguida, chega a hora do banho e de se preparar para as frenéticas atividades alimentares do dia. O calor do sol também condiciona a vida dos condores, que esperam correntes ascendentes antes de abandonar seus galhos. Com filhotes para alimentar, as estrelas equatorianas correm de flor em flor, acumulando suprimentos de néctar. As perspectivas para o filhote de carcará sobrevivente são agora melhores, pois recebe uma atenção total de seus pais. Os adultos estão caçando lagartos que se aquecem ao sol. A água derretida das geleiras inicia uma viagem através das florestas cobertas de nuvens, algumas das florestas mais molhadas da Terra, transformando-se em cachoeiras e córregos torrenciais. A enorme força destes rios transporta constantemente a terra úmida dos Andes e seus nutrientes vitais para as florestas tropicais mais baixas.
Estas poderosas águas podem causar problemas até mesmo para os habitantes mais experientes. Os patos de correnteza têm agora 2 crias para cuidar, mas a atenção dos pais se desvia momentaneamente por causa de um pequeno siluro que a mãe pescou. Embora os filhotes sejam exímios nadadores desde o dia que nasceram, os pequenos patos preferem alimentar-se em zonas mais tranquilas. Como os adultos, estes têm bicos estreitos e flexíveis que lhes permitem pegar insetos e crustáceos nas gretas submergidas. No entanto, a força dos rios é tal que a corrente é capaz de arrastar os filhotes. Por isso, os pais mantêm-se constantemente alertas e preparados para resgatá-los em caso de necessidade. O que ela pode fazer é guiar o pequeno pato pelo caminho mais seguro através da corrente e pô-lo a salvo junto ao resto da família. Muitos destes rios de rápida correnteza descem pelos vales cheios de precipícios, formando assim as únicas passagens naturais através da densa floresta coberta de nuvens, na qual a umidade constante e o clima temperado mantêm uma vegetação emaranhada e impenetrável. As árvores estão carregadas de plantas epífitas. Não são parasitas, mas crescem com a umidade e os nutrientes retirados da úmida atmosfera e dos troncos gotejantes. Mesmo diante de tal variedade rica de vegetação, o urso de óculos escolhe alimentar-se de bromeliáceas, que representa metade da sua dieta. Suas folhas são tão duras e indigestas que só são comidas por um pequeno número de animais, mas o urso de óculos é um especialista na matéria. O filhote tem 4 meses. Brincalhão e travesso, explora a floresta que o verá crescer e eventualmente terá que sobreviver sozinho. A mamãe urso gosta de estar perto de sua cria. Por isto, ela não sobe a uma altura muito grande. Afinal de contas, há muitas plantas suculentas próximas ao solo. As partes brancas das folhas que estão no centro da bromeliácea são as preferidas dos ursos. O filhote ainda não é bastante forte para arrancar o centro da bromeliácea. Mesmo nesta idade, ainda depende do leite materno. O ursinho acompanha a mãe durante quase um ano. Aprende a conhecer o terreno, os sons da floresta e a identificar as plantas e as frutas comestíveis. A cria observa a mãe de perto, mas nas árvores úmidas e resvaladiças, nem mesmo ela pode dar um bom exemplo.
Não estava longe do solo e tanto a mãe como o filhote não parecem muito perturbados pelo acidente. O urso de óculos comparte a floresta com uma das aves mais extraordinárias da América do Sul. Um pássaro que, na maioria das vezes, se ouve, mas não se vê. Durante todo o ano, os machos se reúnem em zonas tradicionais de cortejo. Cada um ocupa seu próprio lugar, que deve estar limpo de folhas para que possa ser visto mesmo nesta emaranhada vegetação. Os machos formam o que se conhece como leques e começam a se exibir para atrair as fêmeas. Os machos executam sua extasiante dança aos pares. A chegada de uma fêmea causa uma grande agitação entre os machos. Esta é de cor marrom cinza, o que a protegerá nos úmidos lugares sombreados onde fará seu ninho. Os machos podem se permitir serem mais chamativos, já que não participam da criação dos filhotes. Cada macho tenta desesperadamente atrair a atenção da fêmea. Ele não se apressa e não aceitará qualquer pretendente. Até 14 machos podem chegar a competir pelo favor das fêmeas, mas um só dentre eles monopoliza a maioria dos acasalamentos. Apenas alguns leques foram descobertos no Equador, pois estão situados em lugares muito inacessíveis. Infelizmente, estas florestas de nuvens estão se reduzindo. Diferentes tipos de avenida estão sendo abertas nos vales à medida que grandes quantidades de árvores estão sendo derrubadas para a agricultura. O milho é um dos mais antigos tipos de cultivo dos Andes e é muito apreciado. Durante milhares de anos foi a dieta básica, especialmente para os pobres. Para o urso de óculos, uma espiga de milho é um irresistível presente dos deuses. Mas é arriscado roubar comida alheia. O urso colhe o milho quando está tenro e doce, um pouco antes de estar pronto para a colheita. O apetite do urso é tão grande que ele pode devorar toda uma plantação em apenas poucos dias. Entretanto, sua reputação como mensageiro dos deuses não lhe protegerá dos disparos. Na verdade, como o urso de óculos é tido como possuidor de poderes mágicos, sua gordura e várias partes de seu corpo são altamente valorizadas devido às suas propriedades terapêuticas imaginárias. Um pássaro carpinteiro carmesim é outro visitante da floresta que encontrou uma nova fonte de alimento. Durante sua vida, de uns 50 anos, este condor talvez veja o desaparecimento de zonas virgens do platô e da floresta enquanto voa sobre uma terra cada vez mais habitada e cultivada.
Khadija Sirije, Luka Warmi Warmi, Ali Ali Kausashi. No Equador, ainda existem áreas virgens, mas a agricultura penetra cada vez mais no reino do urso de óculos, o que aumenta os conflitos com os colonizadores. Quando este ursinho abandonar sua mãe, precisará estabelecer seu próprio território. O que não sabe é que seu mundo está cada vez mais reduzido e fragmentado. Com sorte, restarão platôs e florestas de nuvens quando este urso estiver preparado para procriar. A grande altitude das montanhas e sua proximidade do Equador fazem da Avenida dos Vulcões uma combinação única. Só se conservarem as áreas naturais que ficam no Equador, as montanhas continuarão sendo a morada não para os deuses, mas para uma comunidade muito especial de animais e plantas, da qual ainda temos muito que aprender.